Fala galera, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco mais da Revolução Francesa e do grande poder militar que Napoleão tinha, tá bom? Então, como ele é o objeto de nossa aula hoje, nós vamos falar do Império Napoleônico. Hoje eu tô com essa boina aqui, ó, em homenagem a Napoleão Bonaparte. Então eu vou dar aula de boina e ó, se liga no bigode aí, viu? Bom, galera, agora vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a estudar um pouco a respeito da era napoleônica, o período que Napoleão esteve no governo, tá bom? E a primeira parte que nós vamos estudar hoje vai falar sobre o início dessa era napoleônica, com o primeiro dos seus governos, que é chamado de o governo do consulado, tá bom? Que foi de 1799 até 1804. Mas antes da gente começar, um lembrete para você aí, ó, que ainda não se inscreveu no canal, tá bom? Se inscreve no canal aí, por favor. Aí embaixo, ó, inscreve-se, tá bom? E quando terminar o vídeo, não deixa de deixar o seu comentário e colocar o seu like, tá bom? Então não esquece, vai. Tá uma paradinha aí, vou parar aqui, ó. Ficar olhando para sua cara, esperando você se inscrever, se você ainda não se inscreveu. Se você se inscreveu, valeu. Bom, agora que eu sei que você foi lá, que você apertou o botãozinho e se inscreveu, vamos começar a aula. Bom, gente, temos que lembrar o seguinte. Então, como foi que Napoleão chegou ao poder? Por meio de um golpe, certo? Que é o chamado golpe do 18 Brumário, certo? O diretório estava passando por dificuldades. Existia uma tentativa de golpe de pessoas ligadas aos girondinos que queriam a restituição da monarquia. E aí Napoleão chegou, ó, com força, veio com tudo e deu um golpe, assumiu o poder. E por que ele conseguiu ficar no poder? Olha, ele tinha muito prestígio e muita força militar. Ele é muito respeitado e muito temido pelo exército. Então as pessoas acreditavam que Napoleão era um grande general e que se tinha um homem preparado para assumir a França, seria Napoleão. Ok? Vamos lá. Então ele chegou ao poder por meio desse golpe, que ficou conhecido como golpe do 18 Brumário. Para alguns historiadores, esse golpe poria fim. A Revolução Francesa teria acabado ali, naquele momento. Mas alguns outros historiadores já acham que as coisas que acontecem dentro do governo de Napoleão podem também ser vistas como consequências do período revolucionário francês. Bom, então vamos estudar e vamos ver o que é que acontece. Bom, o maior desafio que Napoleão tinha assim que assumiu a França, era devolver à França o prestígio e o poder no cenário internacional. A economia da França estava arruinada. O povo estava na miséria, certo? Então ele tinha muitos desafios para colocar a França novamente como uma nação de primeiro mundo. Bom, e para que isso acontecesse, era necessário superar a principal rival, a Inglaterra. A Inglaterra, nesse tempo, era a nação mais desenvolvida, já havia iniciado a Revolução Industrial e a sua economia estava crescendo a largos passos. Então a França tinha que gerar condições para conseguir crescer a economia e competir com os produtos ingleses, que não era nada fácil devido à sua situação de extrema pobreza, miséria e a crise econômica que se encontrava. Então Napoleão tinha que conseguir superar essas barreiras para conseguir superar a Inglaterra e tornar a França a nação mais rica e mais poderosa da Europa. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu. No governo do consulado, que vai de 1799 até 1804. Primeira coisa, quando Napoleão deu o golpe, ele
junto com outros dois burgueses da alta burguesia, dois outros ricos e poderosos, certo? Assumiram o poder de forma provisória, certo? Como cônsuls, certo? Mas de fato quem governava era Napoleão. Tinha 3 pessoas na liderança. Napoleão é uma das 3, mas de fato quem mandava era ele. Por quê? Porque ele tinha o apoio do exército. E quem tem o exército do lado consegue o que quer. Ok? Vamos lá. Então ele governou. Quando ele assumiu, ele tratou logo de fazer algumas mudanças na França. Primeira dessas coisas que ele fez, ele colocou a igreja em um papel de submissão ao Estado. O que é isso? Submissão quer dizer que a igreja agora estava obrigada a obedecer ao Estado, certo? Então agora a igreja não faz mais o que quer, a igreja faz o que o Estado permite. Se a França achar que não tem missa, não tem missa. Se a França achar que tem missa, vai ter missa. Então a igreja agora estava submissa ao Estado. O Papa não gostou nada disso. O Papa, para quem não lembra, né, é a autoridade máxima dentro da igreja. Quem manda na igreja católica é o Papa. O Papa não gostou muito. Mas também o Papa não podia falar nada. Não se manifestou, não reclamou, nem contestou o que Napoleão fez na França. Por quê? Porque ele tinha medo do exército francês. O exército francês já havia vencido todos os reinos vizinhos, Áustria, Prússia, que tentaram pôr fim na Revolução. Lembra disso? Então Napoleão era um herói de guerra e as pessoas tinham medo disso. Por isso o Papa, ele resolveu ficar na dele, sem reclamar, para não correr risco de sofrer invasão e perder o território. Ok? Outra coisa também que Napoleão fez foram uma série de reformas econômicas. Primeira coisa, ele criou o Banco da França, certo? O Banco da França. E além de criar o Banco da França, ele também criou uma moeda nova, o franco, certo? Então ele criou um banco que iria cuidar da economia e uma nova moeda. Bom, além disso, gente, ele fez melhorias na questão da agricultura, que ele chamou de racionalização agrícola, certo? A produção agrícola. Então, eram inovações no processo de plantio, no processo de colheita, para que pudesse sempre ter uma boa safra, essa boa safra ser guardada em locais adequados, para não faltar comida. E assim, ele baixava o preço dos produtos e conseguia manter os produtos de uma forma mais acessível às pessoas, para que todo mundo pudesse comprar, certo? Além disso, gente, ele fez outras pequenas mudanças, que a gente não vai falar isso agora não, mas o que vocês precisam saber é que essas mudanças que ele fez, criação do banco, criação da nova moeda, a racionalização da produção agrícola, fez com que a França começasse a subir, melhorar sua economia, começasse a enriquecer novamente. Bom, aí o que acontece? Isso fez com que a burguesia se tornasse aliada de Napoleão. Então a burguesia disse: opa, esse cara está governando direito, está recuperando a economia, isso vai dar dinheiro para nós. Então os burgueses começaram a investir também. Investir como? É assim: se eu tenho uma fábrica que tem uma máquina, eu vou produzir X. Mas se eu tenho uma fábrica que tem 2 máquinas, eu vou produzir 2x, 2 vezes mais. Então foi isso que os burgueses fizeram, começaram a investir capital na compra de novos equipamentos e novos maquinários para aumentar a produção da França e aumentar as riquezas, certo? Para isso,
Napoleão criou em 1804, ok, um código que ficou conhecido como Código Napoleônico, certo? Esse Código Napoleônico ele tinha o objetivo de consolidar os princípios que foram instituídos na Revolução Francesa, ok? Olha a Revolução Francesa aí falando nela, né? Então, todos aqueles princípios que foram criados, que foram defendidos na Revolução Francesa, eles foram reafirmados. Napoleão garantiu que as coisas que foram feitas na Revolução Francesa estariam e continuariam valendo, certo? Exemplos, certo, de valores que foram defendidos nesse Código Napoleônico. Primeiro, todas as pessoas são iguais perante a lei. Não importa se é rico, se é pobre. Fez coisa errada, vai responder. Paga imposto, tanto rico como pobre. Recebe coisa do governo, tanto rico como pobre. Todas as pessoas são iguais perante a lei, certo? Segundo, direito à propriedade privada. Então, quem comprou uma casa, a casa é sua. O Estado garante que ninguém vai invadir sua casa e que a casa vai ser sua. Então, as pessoas podiam comprar as coisas, privado, ser da pessoa, certo? E por fim, a abolição da servidão, escravidão, fim na escravidão. Se ainda existiam escravos na França, c'est fini, acabou com o Código Napoleônico, certo? Com essas mudanças, defendendo essas políticas, Napoleão conseguiu fazer com que as diferentes camadas sociais, os diferentes grupos sociais, se tornassem seus aliados. Tanto camponeses como pobres, como burgueses, como operários, como ricos, aliaram-se a Napoleão, certo? E começaram a trabalhar juntos para que a França começasse a crescer. No cenário internacional, o poder militar de Napoleão era tão grande que ele conseguiu, por meio de seu exército, conquistar aliados no exterior, como a Holanda e a Bélgica, dominando esses territórios, tendo seu apoio nesse processo, ok? Em 1804 também, Napoleão estava fazendo muita coisa, ele estava se tornando um popstar, muito querido pelas pessoas. Todo mundo estava feliz. Pô, Napoleão tá bombando, a França tá bombando com Napoleão, tá dando certo agora, o negócio agora vai dar certo. Então o que é que Napoleão fez? Aproveitou-se que ele estava muito bem visto pela população e exigiu um plebiscito, uma votação, uma eleição. Para quê? Para que ele pudesse se tornar imperador na França. Então ele disse, vamos fazer um plebiscito, uma votação, sim ou não. Se você acha que eu sou imperador, que eu devo ser um imperador, vote sim. Se você acha que eu devo ser imperador, não devo ser imperador, vote não. O que é que aconteceu? Napoleão foi consagrado como imperador, certo? E foi coroado como imperador e coroou a sua esposa como imperatriz, certo? Isso dava a Napoleão algumas coisas, mas eu quero destacar duas. Primeiro, a certeza de que ele iria ficar no governo por muito tempo, que ele ia ficar comandando por muito tempo. Então aí era outra conversa. Agora ele já tinha certeza de que ele não iria sair do comando facilmente, não seria um golpe que iria tirar ele do poder, porque agora ele estava no poder com o aval, com a permissão do povo, por meio de um plebiscito, uma eleição. Segundo, ele teria mais poder para fazer o que ele achasse que deveria fazer, ok? Então Napoleão conseguiu governar com mais poder e assim, gente, ele conseguiu alcançar suas ambições de expansão, certo?
territorial e também crescimento e dominação de outros territórios e o crescimento econômico tão almejado, certo? No mesmo ano em que houve esse plebiscito, essa votação, ele foi coroado, certo? Eu só queria falar um pouquinho a respeito dessa coroação, já para ajudar vocês a responder o exercício que eu vou passar daqui a pouco. Lembra que no início dessa explicação eu falei que Napoleão assinou um decreto que fazia com que a igreja fosse submissa ao Estado? Antigamente, nas coroações da monarquia, o que é que acontecia? O rei tinha que se ajoelhar perante o Papa e o Papa colocava a coroa na cabeça do rei e dizia que ele era o rei em nome de Deus e com a santa bênção da igreja, ok? Napoleão disse, olha, aqui Papa não manda em nada. Quando o Papa vinha chegando com a coroa, ele tomou a coroa, botou na própria cabeça e depois coroou a esposa dele e acabou-se. Não se curvou, não se ajoelhou perante o Papa. Se a igreja é submissa ao Estado, por que eu, Napoleão, tenho que me curvar à igreja? Não é para ser o contrário, não? Entenderam? Então, Napoleão, em sua coroação, demonstrou que a submissão da igreja iria existir. Que o governo não iria ser submisso à igreja. Pelo contrário, a igreja que seria submissa ao Estado. Ok? Bom, gente, se você não entendeu alguma coisa aí, ó, se ficou com alguma dúvida, não deixa de perguntar, certo? Me pergunta no Zap, que eu estou aí à disposição para responder a sua pergunta. Uma pergunta mesmo, viu? Ok? E voltando lá, ó, não deixa de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, vocês, vou deixar para me inscrever no final para não perder o vídeo e tal. Tá muito legal! Se inscreve agora. Se inscreve aí no vídeo, no canal, desculpa. E deixa o seu like. E faz um comentário aí se gostou da bolha, se está gostando do bigode. Show de bola? Valeu, gente!